Olá pessoal, sou o professor Pedro e hoje vamos falar de um assunto básico de matemática que alguns alunos têm uma dificuldade, né? É com relação à multiplicação de um número por um número negativo, tá? Existem várias explicações por aí, mas nem sempre alguns alunos acham satisfatória. Nós temos aqui uma explicação. Espero que você entenda, né, que você possa melhorar esse conceito, tá? Então, para a gente poder entender a multiplicação de um número negativo por um outro, a multiplicação de um número por um número negativo, vamos remeter àquela reta numérica, né? Onde você tem todos os números, o universo todos os números, e temos uma reta onde você tem o zero, né? E à sua direita os chamados números positivos, e à sua esquerda nós temos os números negativos. São infinitos números, mas selecionamos esses números aí inteiros, tá? Os números inteiros, tá? Até o 4 positivo de um lado, até o 4 negativo do lado, tá? Bom, visto essa reta R, a gente vai ter que entender a definição de que módulo ou valor absoluto de um número, tá? O módulo ou valor absoluto do número é a distância do número até o zero, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e perguntar qual é o módulo ou valor absoluto do 4, você mede a distância do quadro até o zero. São o quê? 1, 2, 3, 4 espaços. Né? 4 espaços ou 4 unidades. Isso aqui é um módulo. Então, é uma distância. Então, uma distância sempre será positiva, certo? Porque se eu perguntar também qual é o módulo ou o valor absoluto de menos 4, eu também quero a distância de menos 4 até o zero. Seria o quê? 4 unidades, 4 espaços. Igual a distância do 4 positivo ao zero. Tá? Então, o módulo é o valor absoluto. Módulo, ou valor absoluto do número, é uma distância que vai do número até o zero. E a gente normalmente representa com duas barras aqui, o módulo. Por exemplo, o módulo de mais 3 é a distância do 3 até o zero. 3 unidades, 3 espaços. O módulo de menos 3 também, a distância 3 unidades, tá? Então, todo módulo de um positivo, de um negativo, vai ser um valor positivo. Já como é uma distância, né, que vai do número até o zero, você perguntar qual é o módulo de zero, é o próprio zero, né? Não tem distância nenhuma, ok? Isso é módulo, ou valor absoluto, entendido? Agora, um outro conceito que nós temos que também relembrar, né, porque já estudamos isso, olhando aqui para essa reta. O conceito de números opostos ou simétricos. O que é isso agora? Número oposto ou simétrico? Se eu perguntar para você qual é o número oposto ou simétrico de 4, seria o mesmo número, isto é, a mesma distância até zero, a mesma distância, né, até zero, só que com o sinal contrário. Por isso que a gente fala de oposto, sinal contrário. Então, o módulo de menos 4, módulo não, o oposto de menos 4, ou simétrico repetindo, o oposto de 4 positivo, o simétrico de 4 positivo seria menos 4. Bastaria você trocar o sinal. Qual seria o oposto ou o simétrico de menos 3? Seria quem? O 3, tá? Então, distinguimos aqui o conceito de módulo valor absoluto. O módulo valor absoluto tem uma distância, que vai do número até o zero. Sempre vai ser um valor positivo, certo? E o número oposto ou simétrico é o mesmo número, o valor absoluto do número, com o sinal contrário, né? E a gente pode representar essa expressão de o simétrico, o oposto, assim, ó. Ali tinha uma barrinha aqui, você pode colocar um parênteses com o sinal negativo antes, tá? Então, quando eu represento isso aqui, ó, menos, parênteses mais 2, eu estou querendo o quê? O oposto ao simétrico. Então, ele vai trocar o sinal. Basta trocar o sinal. O número mesmo. Basta trocar o sinal. Vai ficar quanto aqui? Menos 2. Já o oposto ao simétrico de mais 2 é o mesmo número, só vai trocar o sinal. Vai ficar quanto? Vai ficar... Opa, acabei repetindo aqui, né? Então, agora lá, vamos lá. Se você quiser calcular agora o
simétrico de menos raiz quadrada de 2, basta o quê? Você só trocar o sinal, é o mesmo número, tá? Só troca o sinal. É o mesmo, no caso aqui, é o valor absoluto, né? É modo do número, né? Então aqui daria quanto? Daria mais 2, tá? Então, repare aqui, ó, o conceito, onde eu quero chegar de oposto ao simétrico, é esse sinal negativo antes do número, que ele está, na realidade, trocando o sinal, tá? Trocando o sinal. Visto isso, lembrando disso aqui, o que a gente pode agora, então, imaginar? A gente pode imaginar o seguinte. Nós podemos imaginar o seguinte, vou colocar aqui mais um slide. Nós podemos imaginar o seguinte, então, com relação à multiplicação de um número por um número negativo. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, menos 2 vezes mais 3, você tem que entender que você vai multiplicar o valor absoluto dos números, 2 vezes 3, 6, e esse sinal negativo vai representar o quê? O oposto desse resultado aqui, desse número, né? Então você dobrou o número e vai trocar o sinal porque você está querendo o oposto. Vai ficar então quanto? A resposta é menos 6. Por isso que esse menos multiplicando mais vai ser o resultado menos, tá? Tanto na multiplicação como na divisão, tá? Se eu tivesse isso aqui, seria o mesmo raciocínio. Dividiria o número, eu colocaria o sinal aqui negativo, porque ele está trocando o sinal, né? Está procurando o que? O oposto ao simétrico. Tá? 4 dividido por 2, 2, sinal negativo. E se você tivesse agora isso aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, é o mesmo raciocínio. Você vai multiplicar o valor absoluto dos números. Ele está dobrando o 2, então é 4. Com relação ao sinal negativo representa o quê? Representa que ele vai procurar o oposto aqui, vai trocar o sinal. Né? Qual seria o simétrico de negativo? Positivo. Por isso que daqui o famoso menos com menos dá mais na multiplicação. E também é o mesmo raciocínio na divisão, certo? 10 dividido por 5, você vai fazer a divisão normal aqui, vai dar quanto? Vai dar 2. E esse sinal aqui está trocando o sinal, buscando o oposto ao simétrico. Vai dar mais 2, tá? Bom, espero que a gente tenha ajudado com relação a essa dúvida que é frequente, né? Da multiplicação de números negativos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Pontos de tudo, até uma próxima oportunidade.